Hello, hoje é dia 29 de julho, dia de lua cheia em aquário, no eixo aquário e leão. Além disso, a gente também tem uma conjunção no dia de hoje entre o sol em leão, que está fazendo aspecto com Júpiter também em leão. Eles estão quase que em combustão, o nome que chama é casinho. Isso significa que a gente está recebendo, além da potência dessa conjunção e da potência de uma lua cheia no dia de hoje, também recebendo essas energias casinho, ou seja, quando algum astro está muito próximo do Sol, ele acaba recebendo essas frequências energéticas de forma muito potente. Então isso significa que pode estar dando uma remexida aí. Por isso que eu resolvi hoje tirar umas cartas para auxiliar a quem veja esse vídeo a compreender melhor quais os próximos passos da jornada, quais os aprendizados para seguir realmente no caminho do coração, no caminho que a tua alma já sabe que está querendo trilhar, que está colocando intenção, mas que sente que ainda tem aquela coisinha travando. Vamos lá ver nas cartas. Aqui a gente tem o deck número 1 com o cristal de cianita. A gente tem o deck número 2 com o cristal de citrino. E a gente tem o deck número 3 com o cristal de ametista. Opção 1, 2 e 3. Vou deixar um tempinho para vocês irem se conectando, escolhendo qual que ressoa mais. Respira fundo. E vamos começar. Para quem sintonizou com a opção de número 1, vamos lá. Cianita. Eu vou deixar o cristalzinho aqui, ele ancorando também já a potência dessa tiragem. O cristal de cianita, ele também é conhecido como o cristal de Arcanjo Miguel. Então ele também vem nessa energia de proteção energética, de limpeza. Vamos começar com as cartas do tarô para ver qual arcano que vem reger o pessoal aí do deck número 1 da cianita. Vamos lá. Embaralhando as cartas, vamos ver qual carta sai para o pessoal do grupo número 1. Vai jogando as cartas. 3 cartas saíram: a Torre, a Imperatriz e a Papisa. Essa combinação inicial de cartas mostra que recentemente aconteceu alguma ruptura. Essa ruptura pode ser questões físicas, finalização de um trabalho, de um relacionamento, de um ciclo de amizade, de um grupo, relações familiares que se afastaram. E isso me mostra que essa transformação reverberou de uma forma até positiva. Fez com que essa torre mostrasse que tem mais coisa para vir para fora, sabe? Tem uma reconstrução que ela começa de dentro. Ela não é aquela reconstrução que precisa que alguém de fora venha para te enxergar, para te olhar, e sim algo dentro, esse reencontro com a própria potência. Mas essa torre, começando a consulta, mostra que essa situação gerou um certo desequilíbrio, sabe? Por mais que te colocou em um processo de empoderamento, de redescobrir as suas potências, as suas sabedorias, também foi custoso, também foi doloroso. E aqui com a papisa ao lado, mostra que toda essa jornada trouxe muito conhecimento, muita sabedoria, mas ao mesmo tempo é como se ainda acontecessem ciclos de pensamento em relação a tudo que se rompeu. Então, a papisa aqui, ela está olhando, né, diretamente para essa torre do conjunto de cartas, como se, mesmo com tanta sabedoria, mesmo com os aprendizados das situações, os aprendizados da jornada, mesmo com esse empoderamento da Imperatriz, de confiar, né, de fortalecer a coragem para seguir e firmar o próprio reinado, digamos assim, né, principalmente nessa temporada leonina, essa papisa, ela ainda olha muito para as situações que aconteceram. E mesmo que haja conhecimento, esse conhecimento, ele tá pedindo formas de ser direcionado com mais criatividade, com mais coragem, partilhado. Então, quem sabe seja um bom momento também para ressignificar como as coisas aconteceram e olhar mais para si nesse momento. Lembra que, independente do que ruiu, independente das pessoas que ficaram pelo caminho, independente do que aconteceu, você sempre continua consigo. E essa combinação de cartas no começo da leitura mostra que
quanto mais firmada na sua própria essência, quanto mais confiante, olhando para frente, olhando para cima, levantando a cabeça e reinando, mais todo esse conhecimento adquirido da jornada, ele vai conseguindo ser partilhado também. Na jornada da vida, independente da gente estar consciente ou não, todos os nossos aprendizados, de alguma forma, também reverberam positivamente quando a gente fortalece isso em si e partilha também, sabe? Ser humano nessa jornada da Terra tem os seus desafios, e finalizar ciclos nem sempre é fácil, mas eles são necessários para que haja uma outra compreensão de si, muitas vezes, sabe? Até para poder te fazer enxergar o quanto de conhecimento que tem nesse teu livro da vida, e que também merece ser partilhado de alguma forma, sabe? Mesmo que seja inicialmente consigo mesma. O que eu vejo aqui também nessas cartas da Imperatriz é: se cuida mais, se olha no espelho com mais carinho, dança, redescobre esse imperar da própria vida. A dança é muito bom para isso. Vamos lá, tirar umas cartas do baralho cigano aqui. Baralho cigano. O que o pessoal do deck 1 precisa observar nesse momento de transição? O que ele precisa ver? O Sol, a carta do Sol. Essa carta do Sol aqui, como a primeira carta do baralho cigano, vem mostrando que há mais luz do que você imagina guiando seus passos. Continua. Continua. Ela sempre leva um caminho. Próxima carta fundo de deck aqui, que ficou a serpente e a torre, bem sincrônico com as cartas que já iniciaram. E essa combinação de cartas, ela traz alguns significados. Cada um aí vai observando a própria vida, né? Mas esse Sol aqui me mostra que, independente do que aconteceu, vocês têm muita proteção espiritual também. Também tem muita luz guiando o caminho de vocês. E, ao mesmo tempo, quando a gente olha muito pro Sol, a gente acaba se queimando também, sabe? O nosso olho fica mais sensível. Então essa carta me veio também de deixar um pouco as coisas como elas são, sabe? Compreenda as distâncias necessárias. O Sol, ele tá lá no lugar que ele tá por um motivo específico. Porque se ele estivesse mais perto, ele estaria queimando a gente. Então é a gente sentir a nossa potência, sentir e confiar na luz que guia a gente. Ó, que quem escolheu o deck 1 é a carta, o cristal de cianita, é o cristal de Arcanjo Miguel, é o cristal da proteção. Então vocês têm muita proteção espiritual e energética. Confiem mais nisso. Aqui com a carta da serpente do lado, me mostra que vocês estão passando por um processo de transformação, principalmente, novamente, com a torre do baralho cigano ali embaixo. Então isso significa também, sai da torre, sabe? A torre já ruiu, já mostrou o que precisava de direcionamento, já mostrou o que precisava, sabe, seguir o seu rumo. Agora foca em si, foca no próprio processo de transformação, como a serpente, que também passa por essa troca de pele. Eu sei que, né, pela combinação de cartas que tem na mesa, algumas coisas podem ter acontecido, podem ter energias de falsidade também, que vocês podem ter acabado de descoberto alguma coisa, se frustrado com alguém, seja, enfim, sabe? E isso aqui pede um renascimento. Olha, de novo, volta para si, volta para a Imperatriz, fortalece esse lugar. A Imperatriz, independente de homem ou mulher, a Imperatriz, ela traz essa potência do yin, que é essa energia feminina, sabe? Isso não tem a ver com gênero. A energia feminina, ela é intuitiva, ela tem uma sabedoria direcionadora. O que significa isso? Significa que é uma sabedoria que auxilia a guiar a jornada de forma intuitiva. Nem tudo precisa ser racionalizado, sabe? Nem tudo a gente vai encontrar as respostas, nem tudo a gente vai saber o que fazer no momento que a gente precisa fazer aquilo, mas a Imperatriz traz essa confiança, a confiança no próprio poder, a confiança na própria sabedoria, a confiança no próprio caminho, mesmo que esse caminho esteja confuso, segue, continua, firma, se conecta com a espiritualidade, ora, independente da tua fé, ora, seja, sabe, seja para Deus, seja para Oxalá, seja para Hare Krishna, seja para o que for, entende? A fé é uma luz que fortalece a gente, independente da nossa crença. Então sustenta também. A Imperatriz, ela tem ali, né, o escudo dela, o cajado dela, né, não sei se é assim que chama, o cajado, mas ela tem também as ferramentas, como é que eu posso chamar? Os amuletos, vamos chamar assim, nesse quesito, os amuletos de proteção e de soberania
que fazem dela essa pessoa de autoridade para a própria vida. Aqui essa carta mostra também que quanto mais firmado tiver nessa confiança consigo, mais vai conseguir passar também todas as sabedorias, principalmente fortalecidas nesses momentos de desafios da alma, sabe? Então vamos lá, vamos continuando. O que as próximas cartas querem mostrar para o consulente que escolheu a pilha 1? Quais as próximas cartas? Opa! Saiu o coração e a estrela. Ama, ama, ama. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que algumas situações às vezes, né, se tornam mais difíceis de serem amadas, principalmente nos desafios, mas ama. Ama os aprendizados da jornada, ama a oportunidade de experienciar a vida, mesmo sem entender, mesmo com tantas questões acontecendo em volta no mundo. Quanto mais a gente entra nesse processo, sabe, o mundo lá fora, vamos salvar o mundo. Essa leitura aqui é um lembrete: para salvar o mundo, a gente precisa primeiro zelar pelo nosso próprio mundo. E como que a gente faz isso? A gente se ama. Aqui a gente tem a carta do coração e a carta da estrela. Isso significa que se amar também é confiar. Olha lá o que a gente estava falando da Imperatriz. Se amar também é confiar nos desígnios da espiritualidade. A carta da estrela, ela fala sobre confiar, sobre uma guiança espiritual que nem sempre a gente vê, nem sempre a gente pode estar sentindo, mas que aqui na mesa traz esse ancoramento de que sim, está acontecendo, sabe? Sim, você é protegida, sim, você é guiada, é direcionada, e principalmente pela tua própria potência. Então, independente do que aconteceu pelo caminho, independente dos fins de ciclos, aceita e entenda que eles são necessários. Todos eles foram necessários para te guiar exatamente para o momento que você está hoje. E aqui me vem também para confiar no tempo das coisas, sabe? Confia no tempo das coisas, no tempo da espiritualidade divina. Confia nos direcionamentos. A gente vai tirar aqui uma cartinha das mandalas da intuição. Vamos ver quais cartas que saem do mandalas da intuição. Vamos ver. Lar. Busque o silêncio da sua própria existência. Reconecte-se com esse lugar. Ele te pertence. Respire nessa paz. O que essa carta significa junto com todo esse enredo? É tão sincrônico, né? Essas mensagens da espiritualidade, porque quando a gente passa por um processo de torre, né? Quando a gente está nesse ruir da torre, a gente precisa muito dessa interiorização para conseguir compreender qual a próxima etapa do caminho, qual que é o próximo passo, para a gente conseguir digerir o que está dentro da gente. Às vezes quando a gente acaba passando por alguma situação e a gente vai muito para fora, sabe, se recusa a olhar, enfim, procura outras alternativas que não seja olhando para dentro, a gente corre o risco de deixar bem guardadinho lá no fundo do tapete coisas que, se a gente tivesse observado, eles não voltariam de forma ainda maior quando a gente passa pelas situações de novo, sabe? Então, quando essas situações de torre acontecem e a gente reencontra a potência da nossa existência no silêncio, igual o eremita, sabe? Com a própria lanterna na mão, na própria guiança, confiando na própria fé, a gente vai recebendo os direcionamentos necessários para seguir para a próxima etapa. E aqui, qual a próxima etapa da sua jornada? Fortaleça a tua fé, fortaleça a imperatriz que existe dentro de você, sábia, intuitiva, confiando no que guia, independente das dores, independente de tudo que aconteceu. Fortalece essa fé, faz as tuas orações, ou acende a tua vela, o teu incenso, toma um banho de ervas, ou toma um banho relaxante mesmo, sabe? Se nutra de si, se nutra da sua fé. No agora, é isso que a espiritualidade tem pedindo para você, sabe? Olha com mais carinho para todo esse processo que aconteceu, porque com certeza depois que ele passar, vocês vão sentir muito mais aliviados, muito mais firmados, muito mais confiantes no propósito de vocês. Espero que tenha ressoado a mensagem. Galerinha da pilha 1, um beijo e até a próxima. Agora, galerinha da pilha 2, vamos lá limpando essas cartas aqui, para que a gente possa começar a tiragem da pilha 2. Vamos lá.
Galerinha que sintonizou com o cristal de citrino. O cristal de citrino é um cristal da prosperidade, energia de abundância, de caminhos abertos. Opa, essa aqui eu senti de começar já tirando a mandalas da intuição. Então a gente vai começar qual a próxima carta, qual carta a gente vai começar a tiragem de hoje. Vamos lá, galerinha da pilha 2. Opa, saiu 2, vamos lá. Senti de começar assim meio diferente a pilha 2, porque cada um tem a sua energia. Se sentirem de pegar mais de uma pilha, tudo bem, é porque tava precisando ouvir mais de uma pilha. Vamos lá. Galerinha da pilha 2. Vínculo. Vigie os seus pensamentos. Tudo é uma questão de perspectiva. As verdades que você cria estão te ajudando ou te limitando a conquistar os seus objetivos. Agora vamos aqui. A sua referência deve ser a sua verdade. Sucesso baseado na opinião alheia pode te aprisionar. Quanto mais a sua ideia te representa, mais liberdade você terá. Eu achei aqui bem sincrônico esse começo de leitura de cartas. Eu não sei se a galera da pilha 2 também escolheu algum outro deck, mas achei bem sincrônico, até com o momento atual, né? Estamos na lua cheia em Aquário, hoje é lua cheia, Sol em Leão. Então, assim, coloque pra fora o seu brilho, a sua autenticidade, aquilo que é único, sabe? Coloca pra fora. Brilha sua luz. Vamos lá. Qual as cartas do tarô pro pessoal da pilha 2? A Papisa. Olha só, sincrônico. A Papisa. Vou tirar 2 desses também. Vamos ver se sai 2. A Papisa. Opa, saiu 3. Vamos lá. A Papisa, a Temperança e o Mago. Vamos lá. A gente começar com a Papisa significa que as situações da sua vida te auxiliaram a acumular muito conhecimento. Dentro do si pode ter, assim, sabe aquele livro antigo, grande, com aquelas letras pequenininhas, cheio de conhecimento? Pode ser tudo que está dentro de ti. Eu não sei se vocês sabem, ou creem também, mas tem algumas linhas filosóficas que acreditam que na nossa 33ª vértebra a gente guarda memórias, digamos assim, registros de outras vidas. Isso significa que as sabedorias que às vezes vocês acham que tem dessa vida, das situações, das experiências, podem ter vindo inclusive de outras vidas. Então, começando com a carta da Papisa aqui, eu vejo que as próximas etapas desse caminho, né, esse caminho que está trilhando, ele é agora de colocar para fora. Mas esse colocar para fora, ele é quase que antagônico, porque ele é um criar por meio do que já existe dentro de si, entende? Aqui com a Temperança mostra que houve um tempo necessário. Você pode ter vindo de um ciclo onde precisou esperar alguma coisa, onde estava esperando uma resposta, esperando uma decisão, esperando uma aprovação, esperando alguma coisa externa. E com essas duas cartas, tanto a Papisa quanto o Mago, quanto as cartas da Mandala da Intuição, mostram que não precisa mais esperar. O tempo da espera agora, ele é interno. Interno no quesito de lapidar as próprias ferramentas para trazer para fora tudo aquilo que já está dentro de si. Então, com todo esse conhecimento, com toda essa sabedoria, com tudo que você aprendeu na jornada, a próxima etapa do caminho é construir algo a partir disso. Pode ser alguma coisa palpável, pode ser alguma coisa, partilhar ideias, enfim, sabe? Pode ser também uma mudança de emprego, de relações, pode também. Mas isso tem mais a ver com o quesito de ser fiel a si, entende? E principalmente nesse livro antigo, com essas palavras pequenininhas, há quanto tempo faz que talvez tu não faça uma observada, uma especulação para ver que crenças ainda estão rodando que impedem que isso venha à tona, que impedem que tu realmente encontre a confiança para trazer para o mundo as tuas ideias, sabe? Aqui com essa carta da Temperança mostra que já foi muito tempo, entende? Esse tempo da paciência, ele foi necessário, ele tem sido necessário,
mas com esse mago aqui completando a fileira, agora é o momento de lapidar isso, sabe? De transformar em uma coisa muito maior. E principalmente a gente tá nesse ano, né, ano 1/ano 10, a gente tá regido, inclusive, pelo ano do mago. Então, esse ano, as coisas que começam esse ano, no ano 1, elas tendem a serem muito mais firmes, sabe? Serem muito mais consolidadas, porque a gente tá começando o novo ciclo agora, né? A gente tá começando o ano 1 agora. Então a gente tem todas as ferramentas ali para que a gente possa, né, passinho por passinho, a cada ano, fortalecendo cada vez mais aquilo que a gente quer entregar para o mundo, aquilo que é único dentro da gente. Vamos ver as cartas do baralho cigano, como auxiliar para reencontrar essas ferramentas e conseguir também partilhar. Vamos ver. Para quem sintonizou com o deck número 2, opa, saiu bastante carta, vamos ver isso aqui. Todas elas vão ser utilizadas. Vamos lá, a criança, a estrela, a torre e o coração. Essas cartas aí que me mostram que nesse processo todo também tem acontecido um amadurecimento, ou seja, quem escolheu essa pilha, eu sinto que são pessoas mais jovens, que estão começando a dar os passos como, quem sabe até mesmo, a própria independência. E quando a gente fala de independência, não tem a ver somente com quesito profissional, tá? O quesito, enfim, sair da casa dos pais, não. É uma coisa mais, é uma independência que, independente de onde estiver, da profissão escolher, de se for contratado, ou se usar dessas ferramentas para, inclusive, fazer um próprio trabalho para si, sabe? É um amadurecimento, é uma independência que te coloca exatamente nos lugares que tu quer trilhar, digamos assim. É como se fosse um amadurecimento até de percepções, de crenças, de formas de se relacionar, de formas de ver a si também, sabe? Então, essa carta mostra, principalmente com a estrela do lado, que a espiritualidade também ouviu as suas orações. A espiritualidade está guiando esse processo, a espiritualidade está, assim, auxiliando, direcionando para que vocês saiam dessa torre, né? Essa torre mostra que, principalmente com essa temperança aqui, foi um período fechado, sabe? Um período que pode ter guardado muitas coisas, sabe? Pode ter sido muito difícil enxergar outras perspectivas, né? Enxergar como sair de algumas situações, mas essa combinação mostra que isso já tem acontecido, entende? Que essa liberdade, esse amadurecimento, né? Essa liberdade que eu digo, liberdade de alma mesmo, essa liberdade consigo de sustentar quem se é e as próprias sabedorias, as próprias ferramentas, digamos assim, né? Trazendo essa conexão com o mago aí, de uma forma mais até amorosa consigo, sabe? Compreendendo que tudo que aconteceu, mesmo que agora ainda esteja confuso, foi necessário para te mostrar outras coisas, outras percepções, outras perspectivas e para te colocar exatamente no caminho que precisa ser trilhado. E com essa carta do coração aqui, confia, sabe? Confia e se ama, principalmente com esse sol em leão, se ama, sabe? Brilha sua luz e fortalece a confiança na espiritualidade que está direcionando os caminhos e se permite seguir. Traz ao mundo a tua luz, traz ao mundo as tuas ferramentas, sabe? Traz ao mundo, fortalece a tua confiança e saiba que você tem muito a partilhar, independente de como seja. Partilhar, às vezes, até uma comida, uma oração, um sorriso, tudo isso é uma forma de partilha, né? E quanto melhor a gente está com a gente mesmo, melhor a gente consegue partilhar isso também. Ó, e essa pedra aqui, esse trino, fala justamente disso. Quanto mais vocês partilham o que vocês têm no coração de vocês, na essência de vocês, mais vocês brilham a prosperidade na vida de vocês também. É isso, galerinha da pilha 2. Gratidão. Vamos agora, galerinha da pilha 3, com o cristal de ametista. Vamos lá. Galerinha da pilha 3, o de vocês vai ser um pouquinho diferente, sentir de tirar. Esse aqui, ó, esse aqui ele é mais direcionado mesmo, eles são essas cartinhas aqui, eles trazem mensagens. Então essa pilha eu senti de trazer essa mensagem aqui, principalmente porque a ametista, ele é um cristal de transmutação, ele é roxo, né? Então ele traz essa energia de transmutação, de limpeza, de conexão com a própria mediunidade, com a própria espiritualidade. Então vamos ver. Espiritualidade mostra pra gente. Opa, deu uma virada aqui, embaralhada. Vocês podem estar sentindo como se estivesse meio com a vida de ponta cabeça, tá? Mas assim, ó, confia, tudo vai fazer sentido.
Tudo tem um tempo divino. E vamos lá. Olha só. Olhe a vida com olhos de gigante e verá que seus objetivos estão mais próximos do que pensa. É isso aí. Vamos começar. Antes de começar esse aqui com o tarô, vamos lá. O tarô de Arcanjo Metatron, para quem se conectou com a opção de número 3, a roda da fortuna. Olha só que sincrônico. A gente tá, inclusive, esse ano, é ano 1/ano 10, né? Mas a gente tá, inclusive, com o arcano a roda da fortuna, regendo o nosso ano também, né? A roda da fortuna e o mago, que é do deck 1. Então, começando com a roda da fortuna, mostra que tá passando por ciclos. Vocês estão passando por algum tipo de ciclo, alguma modificação, alguma coisa. Tá dando início a outras possibilidades. Vamos ver. A carta caiu. O Imperador. E a carta, vou deixar o fundo de deck no de vocês, que é a carta do julgamento. Vou deixar aqui. Opa. Tá querendo sair o julgamento? Vamos deixar aqui, ó. Opa, até saiu, ó. Vamos lá. Essa combinação de cartas traz de que vocês estão passando por uma modificação de ciclo. Alguma coisa pode ter mudado na vida de vocês nesses últimos meses. Pode ser uma mudança de trabalho, pode ser uma mudança de moradia, pode ser uma mudança de relacionamento, pode ser uma mudança consigo mesmo, no visual, no processo de empoderamento. E aqui embaixo a gente tem o Imperador. Ou seja, foi como se vocês, nesse novo ciclo, estivessem olhando para tudo aquilo que foi amadurecido na jornada da vida de vocês, sabe? Só que esse Imperador, ele tá olhando muito para trás. E aqui eu vejo que para esse ciclo, para essa nova etapa da vida, precisa deixar de olhar um pouco para trás, sabe? É para frente que a gente olha. O passado, ele serve pra gente ter uma bússola, digamos assim, do que já aconteceu, mas não para ter uma âncora lá. Então a gente pode sim se auxiliar, se guiar com os aprendizados e as sabedorias do passado, mas a gente não precisa necessariamente se fechar, se enrijecer, né, se firmar em questões que já foram, sabe, coisas que ficaram muito enrijecidas. O Imperador, ele traz essa energia de firmado, sabe, ele tá ali um pouco mais à vontade, tá com como é que é o nome dessa, tá com o escudo dele, né, ele tá com o escudo ali embaixo, ele não tá segurando o escudo, então ele tá de boa, sabe, ele tá olhando para as situações, mas ele ainda tá esperando como se esperasse uma mensagem do passado, sabe? Como se esperasse alguma coisa que precisa deixar aí, sabe? Aqui nessa leitura de cartas eu vejo que tem um futuro, que tem um presente, que tem situações acontecidas muito positivas, muito prósperas, só que precisa abrir mão do passado, sabe? Abrir mão das certezas enrijecidas, abrir mão de dores, de mágoas, de sentimentos de que queria ter sido diferente, né? Que queria que as situações tivessem sido diferentes. Deixa com a espiritualidade o que é pra espiritualidade reger e fortalece na sua própria vida aquilo que cabe a você. Vamos lá, vamos ver as próximas cartas. E o que então cabe a você nesses próximos momentos aí. O pessoal escolheu o deck número 3, vamos lá. A carta da mulher e dos peixes. Essa carta aqui mostra de um empoderamento. Ela fala de energia de empoderamento, sabe? Fortalece essa confiança, essa admiração na pessoa que você se tornou ao longo do tempo, sabe? Com esses peixes ao lado da carta da mulher, isso mostra que todo esse processo de empoderamento, todo esse processo de confiança em si e no próprio valor, ele vai trazer muitos frutos, muitos positivos. Ele vai trazer muita abundância, muita fluidez nos teus projetos, nas tuas intenções, nos teus propósitos. Então, quanto mais tu olha pra si, quanto mais tu olha pra tua vida com esse olhar mais soberano, digamos assim, sabe? Como o Imperador, esse olhar soberano, esse olhar que confia, que impera, mais tu vai trazendo essa fluidez pra tua vida, pros teus caminhos, pras tuas relações, pro teu trabalho. Vamos tirar mais uma carta pra entender a energia desse momento. Vamos lá. Aqui tem a carta do homem e a carta do... abriu mais aqui, ó. Vamos trazer todas essas. Pessoas que estão solteiras, aqui eu também vejo um novo relacionamento, tá? Então, se permitam conhecer as pessoas, se permitam conversar, se permitam se abrir para o novo. Aqui eu vejo que essas mudanças, esses fim de ciclos, né, que a roda da fortuna pode ter trazido, essas mudanças, elas podem ter, mesmo com o sol iluminando, trazido também alguns pesos, sabe? Alguns receios. Se abre para a vida, se abre para o novo, se abre para conhecer as pessoas, sabe? E quanto mais você vai se amando, quanto mais você vai se admirando, quanto mais você vai se inteirando na própria vida, e se conectando com essa energia da fluidez, com essa energia da abundância, com essa energia de limpeza também, né, que os peixes também trazem isso, e principalmente com esse cristal de ametista, que fala sobre liberações energéticas, né, transformações energéticas, mas você também vai se conectando com as pessoas que precisam chegar no seu caminho. E aqui, pra quem sintonizou com a pilha 3, eu vejo energia de novo relacionamento. Então é isso que eu tinha pra vocês também, galerinha. Espero que tenham gostado. Essa foi a primeira leitura, assim, no canal. Eu senti de trazer essas cartas, partilhar com vocês, né, há tanto tempo que
elas vêm pedindo, né? O meu coração também já vem pedindo para trazer essas mensagens, para trazer um auxílio. E acho que de tanto, né, correr, fugir do receio, né, de nunca ser bom o suficiente, a gente vai adiando, e chega uma hora que a gente precisa simplesmente se render e confiar no que a vida está querendo mostrar pra gente. Então esse meu servir por aqui é com muito carinho, é com muita gratidão, principalmente a espiritualidade divina que me guia e que me auxilia tanto por meio das cartas, que seria impossível continuar mais um ano, ainda mais um ano né, um ano novo de novos começos, com ela só pra mim e só para as clientes que chegam até mim de outras formas, né? Eu quero disponibilizar esse acalento, esse auxílio das cartas de forma gratuita, para que mais pessoas possam receber esse direcionamento, essa luz, né, tanto quanto eu já fui tão auxiliada aqui, né, nesses vídeos do YouTube que inspiram a gente, que fortalecem nosso ânimo, a nossa coragem, e em gratidão também a todos esses direcionamentos que eu também já recebi, eu tô partilhando aqui com vocês, né, Deck 3, gratidão pela confiança. É isso, fluidez no caminho, empoderamento, viu? Reconheça o seu empoderamento, isso é a parte principal, reconheça o seu empoderamento. E aqui a gente fala, independente de ser homem ou de ser mulher, o empoderamento aqui é sobre reconhecer a própria potência, a própria sabedoria. A energia feminina ela é muito intuitiva, e a energia feminina indifere de ser homem ou mulher, entende? Isso é sobre as polaridades yin e yang. E na polaridade yin, a gente tem essa energia mais criativa, mais intuitiva, né, mais amorosa. Então, fortalece em si essa sabedoria, essa percepção do quanto vocês já evoluíram, né? Aqui, carta do sol, pedindo a consulta de vocês ali em cima. É isso, gente. Isso é o que eu tenho pra vocês hoje. Gratidão. Até as próximas. A minha intenção é trazer cada vez mais leituras. É isso. Tchau, tchau.